Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas esta é a terceira aula de discipulado da Assembly of God for the Nations, a igreja que por misericórdia Deus tem nos colocado aqui para poder estar gerindo, administrando, pastoreando segundo a sua boa e eterna misericórdia. Quero dar um bem-vindo a todos que estão nos assistindo, estamos preparando aí os novos convertidos, os irmãos que já são crentes há muito tempo, a se preparar para o batismo nas águas. O nosso batismo é um batismo por imersão, é um batismo semelhante ao de João Batista no Rio Jordão, é um batismo bíblico, é um princípio das Assembleias de Deus, é um princípio de fé, onde nós batizamos as pessoas nas águas por imersão, para que os mesmos possam testemunhar para o mundo no exterior lá fora, que são uma nova criatura. A primeira aula que nós tivemos foi a aula sobre uma nova criatura, né? Quando a gente leu ali em 2 Coríntios 5:17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E na primeira aula nós rapidamente ministramos sobre como uma pessoa ser uma nova criatura. Também demos a segunda aula, a videoaula, que fala sobre a igreja, o que é a igreja, para que serve a igreja, por que eu tenho que estar na igreja, quem fundou a igreja. Tudo isso nós aprendemos na aula número 2, está aí nos vídeos, na página do Facebook, na página do YouTube e nos grupos de WhatsApp que eu abri para os novos convertidos da nossa igreja, Assembleia de Deus para as Nações na Inglaterra. Traduzido em inglês, que é Assembly of God for the Nations, tá bom? Tem aí a nossa página do Facebook, se você quiser nos visitar, faça-nos uma visita, tem os horários e os locais dos nossos cultos. Sou o pastor Wellington Alves e aqui quero ministrar a terceira aula para você. Já que aprendemos como ser uma nova criatura, já que aprendemos em Colossenses 1:18 que como igreja nós somos o corpo de Cristo e Cristo ele é o cabeça, hoje eu quero ensinar você como ser uma nova pessoa. Como é que você é uma nova pessoa? A Bíblia nos diz que, João capítulo 3, versículo de número 3, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós acreditamos na palavra, a gente nasce de novo, não é? Efésios 1:13, quando aceitamos a palavra da verdade, o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13 para a vossa meditação. Hoje eu queria ler em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16, que diz assim, Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeçam a luz em você, em nós. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você agora passa a ser uma nova pessoa, você passa a ter uma nova conduta, você passa a ter novos comportamentos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então, à medida que você aceita Jesus, você está aceitando a luz de Jesus em você. E como agora você tem a luz de Jesus em você, ele não quer que você coloque a sua luz embaixo do alqueire, embaixo da cama, escondida, não. Ele quer que você resplandeça a luz, como diz aqui em Mateus 5:16. Você tem que resplandecer a luz e que você possa glorificar a Deus nas vossas obras. Diz aqui, ó, 5:16. E vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, você agora tem Cristo, você passa a ser uma nova pessoa, você passa a ter uma nova conduta. E esta nova conduta tem que glorificar a Deus com as vossas obras. A luz de Cristo tem que resplandecer. Você tem que testemunhar para o mundo lá fora que você é uma nova criatura com os seus comportamentos. À medida de que você aceita Jesus, acontecem algumas transformações na sua vida, acontecem algumas coisas na sua vida que é importante você aprender. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola universal, 1 Pedro capítulo de número 2 e o versículo de número 2, diz assim, como você tem que desejar ardentemente, como uma criança, como um bebê, o leite materno, né? O apóstolo Pedro diz assim, como criança, deseja ardentemente o leite, não é? Você tem que desejar ardentemente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando ao jovem Timóteo, né, ao seu filho na fé, Paulo ele diz assim a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado
aprovado, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a primeira coisa que tem que nascer em seu coração, que acontece em você quando você aceita Jesus, você agora é uma nova criatura. Você agora faz parte de uma igreja. Você é membro de um corpo onde Cristo é o cabeça. Você agora tem que ter umas novas atitudes. Você agora é uma nova pessoa. E o que tem que fluir dentro de você? Primeiro, o desejo ardente de conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter vontade, você tem que ter desejo de ler a Bíblia, você tem que ter vontade de conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos guia. O profeta Osés disse, o próprio Jesus disse, né? Erra o homem não conhecer as Escrituras. O povo se perde por falta de conhecimento. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava pregando numa cidade de nome Bereia, a Bíblia nos diz que aqueles bereanos, aquele povo que morava naquela cidade, conferia na palavra tudo que Paulo ministrava. Então, a Bíblia, está aqui para alimento das nossas almas. A Bíblia está aqui para nos ensinar e nós temos que desejar a palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 46, Atos 2 e 46, a segunda coisa que acontece é o desejo de estar no templo. A Bíblia nos diz que quando aquelas pessoas se convertiam, chegavam até os apóstolos, a Bíblia nos diz que eles perseveravam todos os dias no templo, na casa do Senhor, no templo, na igreja. Então, se você agora é uma nova pessoa, tem uma nova conduta, novos comportamentos, você tem que ter desejo de estar na igreja. Você não pode fazer da igreja um clube social feitos muitos fazem. Você não pode fazer da igreja aquela regra de que se você for uma vez por mês os seus pecados já estão perdoados, aquela regra de que você já fez a sua parte. Não, você tem que perseverar. Ou seja, perseverar é você estar no mesmo propósito sempre. Você tem que estar na igreja. Se você é uma nova pessoa, nasce esse desejo em você de estar na igreja, você fica ansioso pelo culto do fim de semana e até no meio de semana, como em algumas igrejas que tem culto no meio da semana. Então, a Bíblia nos diz, Atos 2,46, perseveravam todos os dias no templo. Então, quando a gente aceita Jesus, temos uma nova conduta, um novo comportamento, desejamos ardentemente a palavra de Deus, assim como o bebê deseja ardentemente o leite materno, nós também temos que desejar a palavra de Deus. Segunda coisa, deseja ardentemente estar no templo, na casa do Senhor. Crente, que aceita Jesus, ele não quer estar em outro lugar a não ser na casa do Senhor. Lugar de crente, lugar principalmente o novo convertido, ele tem que estar na igreja, no templo, todos os dias no templo. A terceira coisa que acontece quando você aceita Jesus, você é uma nova pessoa, quer agora viver novos comportamentos. A Bíblia nos diz em João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e ao 35. A Bíblia nos diz que se você amar uns aos outros, aí vão conhecer que você é discípulo de Jesus. João 13, 34 e 35. Se vos amardes uns aos outros, assim conhecerão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa a amar uns aos outros. Tem gente que tem a ideia de querer ser amado. Ai, aquela igreja não tem amor, aquela igreja não tem amor. E você está amando? Se eu quero colher, eu tenho que plantar. Se você quer ser amado, você tem que amar. E a primeira regra que Jesus ensinou foi amar uns aos outros, amar ardentemente. Assim como Jesus amou a igreja, nós temos que amar uns aos outros, independente das suas características, atitude, personalidade, comportamento. O amor tem que estar acima de todas as coisas. Assim conhecerão que são meus discípulos. Se você quer viver uma nova vida, uma nova conduta, ter novos comportamentos, saiba que você tem que amar e não esperar ser amado. A regra principal é você amar. Se você ama, com certeza você vai ser amado, porque a Bíblia nos diz, assim conhecerão que são meus discípulos. Pastor, mas tem gente que é difícil, quase que impossível amar. Essa é a regra principal. Imagine Jesus morreu por amor por todos nós. E quem éramos? Miseráveis, pobres, pecadores. E Jesus nos amou assim, do jeito que nós somos. Ame e todos verão que você é discípulo de Jesus. Quando você aceita Jesus, Marcos 8:34 nos diz que agora a gente tem que negar os nossos desejos. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos diz em Marcos 8:34 que se você
quer agradar a Deus, você tem que negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negar as suas vontades. Você não tem que se satisfazer. Você não tem que estar na igreja para satisfazer o seu ego, para mostrar que você é melhor, para você que pode mais, para você achar que faz mais. Não, essa não é a regra principal. É você deixar os seus próprios desejos carnais, os seus desejos mundanos, aquelas atitudes mundanas que todos nós sabemos, todo adulto de sã consciência sabe do que agrada e o que não agrada a Deus. Há comportamentos que você age, que você tinha, que você fazia, que você sabe que não agrada a Deus. Então, como você quer viver agora uma nova conduta, um novo comportamento, uma nova forma de viver, você aceitou Jesus agora, você tem que saber dessas coisas. Desejar ardentemente a palavra de Deus, estar no templo todos os dias, se for possível. Uma irmã falou comigo hoje e disse assim: pastor, na minha igreja lá no Brasil tem culto todos os dias. Queria eu aqui na Inglaterra, no Reino Unido, poder ter culto todos os dias. O salmista disse: mais vale um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 anos longe. Então é importante você saber que o desejo de estar na casa de Deus tem que arder no seu coração. Você tem que ter vontade. Cancele todos os compromissos. Cancele todas as visitas que inventam de chegar na sua casa na hora de você vir para o culto, na hora de você vir para a igreja. Que Deus te abençoe e você possa entender que estar na igreja faz parte de uma nova atitude, de uma nova criatura, tá bom? Terceira coisa que acontece é que você tem que amar mais, tá certo? Não se preocupar em ser amado, porque amor maior pela sua vida, Deus já provou o amor dele por você, tá bom? Amor de Deus acima de todas as coisas. E você tem que mostrar que é discípulo de Jesus amando. A Bíblia nos diz lá em João 13, 34 e 35. Assim conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E finalizando, Marcos 8 e 34, negue-se a si mesmo. Por favor, resista às tentações, resista às afrontas, às lutas, às dificuldades e veja que Deus ele tem sido fiel na sua vida. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te proteger. Leia a Bíblia, procure buscar conhecimento sagrado, procure buscar intimidade com Deus e você vai ver que a sua vida, os seus comportamentos, a sua atitude vai começar a mudar. Você agora é filho de Deus. A quarta lição nós iremos postar também para vocês, tá bom? Você agora é filho de Deus. Essa é a quarta lição que nós iremos aprender. Hoje foi a terceira lição e você vivendo como uma nova pessoa, tá bom? Uma nova criatura, você já aprendeu o que é a igreja e agora é sendo uma nova pessoa, é colocando em prática aquela criatura que você agora é. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude em nome de Jesus.